Características do fascismo na Alemanha, Itália e Espanha no século XX. A crise econômica mundial de 1929 a 1933 exacerbou todas as contradições inerentes ao capitalismo. Aumento da tensão social na sociedade. Um limite crítico atingiu o nível de conflito de classes, repleto de conflitos que têm consequências imprevisíveis. Como resultado, em certos círculos do capital monopolista, entre os estratos superiores da aristocracia agrária, bem como nas camadas médias da sociedade e da classe trabalhadora, amadureceu decepção nas possibilidades de instituições parlamentares burguesas para fornecer uma maneira de sair da crise. Na maioria dos países, forças políticas são formadas, que são guiadas pela transferência de poder para regimes reacionários conservadores. Um dos modelos destes regimes é o fascismo, o sistema de dominação política violenta, caracterizada por uma completa subordinação da sociedade e sua vida econômica, social e espiritual do governo, organizados em um aparelho militar e burocrático coerente, que é dirigido pelo líder. Os regimes fascistas, que tinham plena autoridade, existiam na Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. Na Alemanha e na Itália, foi criado um sistema político estatal totalitário e abrangente da dominação dos partidos fascistas. Este sistema garantiu uma paz de classe em seus países através do terror implacável e ideológico, enganando as massas. Na Espanha e Portugal havia um modelo especial do fascismo. Ele foi caracterizado por uma forma autoritária de governo, tradicionalismo na ideologia, a falta de uma doutrina de superioridade racial. O fascismo é a tendência política totalitária que surgiu no século XX, conceito filosófico e político e forma de estrutura do Estado, procedendo da prioridade dos interesses do Estado sobre todos os outros. Fascismo. Características. O fascismo no poder é uma ditadura terrorista aberta que visa suprimir as liberdades democráticas e os movimentos sociais. A ideologia do fascismo, um chauvinismo militante, o racismo, o anticomunismo, a violência, o culto do líder, total do controle do Estado sobre o indivíduo, a militarização de todas as esferas da sociedade, agressão. Um grupo de varas, fáscia, era um símbolo do sistema de poder na Roma antiga. A partir daí, e em muitos aspectos foi a ideologia do fascismo alemão, e até mesmo o nome derivado. O primeiro império proclamou o medieval Sacro Império Romano de nação germânica, o segundo, o Império Alemão 1871 a 1918 o terceiro era para ser renovado, após a derrota na Primeira Guerra Mundial e da Revolução Novo Nacional Alemanha, que supostamente teve que sobreviver a 1000 anos. O fascismo é visto na ciência política moderna como uma combinação de 3 elementos-chave. Sistema econômico. A essência econômica do fascismo reside no papel hipertrofiado do Estado na presença de uma economia de mercado, ou seja, o Estado não possui todos os meios básicos de produção, mas apenas controla as principais alavancas de influência sobre a economia. A política é uma ditadura, geralmente baseada na personalidade do líder carismático, o líder da nação. Ideologia. O fascismo se manifesta na propaganda da exclusividade nacional, a superioridade de um grupo étnico sobre todos os outros. Portanto, a definição de fascismo só pode ser dada levando em consideração todos esses 3 níveis. Em outras palavras, o fascismo é uma economia de mercado controlada, ditadura e nacionalismo como a ideologia oficial do Estado. O fascismo surgiu na Itália no final da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. O nazismo alemão, nacionalsocialismo, é apenas uma das muitas variedades do fascismo. Entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, quase todos os países europeus tiveram os seus próprios partidos fascistas, grupos e movimentos. Por exemplo, os falangistas em Espanha, Legião do Arcanjo Miguel na Romênia, apoiantes Ferenc Salazar na Hungria, a União Britânica de Fascistas no Reino Unido, etc. Em sua política externa, todos os regimes fascistas seguiram uma linha expansionista, predatória e colonial. Por exemplo, Mussolini lutou na Abissínia,
Os nazistas húngaros sonham de capturar toda a bacia do rio Danúbio. Falangistas dirigem seus pontos de vista sobre o continente africano e até mesmo a vizinha Portugal. Na maioria dos casos, os regimes fascistas foram estabelecidos no poder gradualmente, muitas vezes até democraticamente, como na Alemanha. Esses regimes foram frequentemente precedidos por algum choque. Derrota na guerra, humilhação como resultado de tratados internacionais desiguais, crise econômica. Antes da Segunda Guerra Mundial, os nazistas acreditavam que eles têm princípios comuns filosóficos. O líder, o sistema de partido único, darwinismo social, elitismo, cada governo adere a seu próprio modelo nacional-fascismo, por exemplo, o português novo Estado clerical empresarial sob a orientação de Salazar, os falangistas espanhóis, húngaro-milaxistas. Em 1945, os regimes fascistas sobreviventes dissociaram-se do nazismo. Para não ser equiparado à comunidade mundial, condenou espécies fascismo de Hitler. Fascismo na Itália. O fascismo italiano, as políticas nacionalistas autoritários, que se realizou em Itália de 1922 a 1943. O primeiro-ministro Benito Mussolini, 1883 a 1945. Mussolini, o filho de um ferreiro. Etimologicamente, o termo fascismo vem do italiano facio liga, bem como do latim facia feixe. Este é um antigo símbolo da administração romana. Mussolini tomou a fácia como símbolo do Partido Fascista em 1919 ao criar os Fascidi Combattimento, ligas de combate. Na ciência política, o fascismo italiano é considerado como um modelo sincrético de ideologia e uma forma de governo a partir da qual outras variedades de fascismo se desenvolveram. As ideias básicas do fascismo italiano foram descritas no livro A Doutrina do Fascismo, bem como nas obras de Giovanni Gentili, o fundador da teoria do idealismo actualista, que se tornou base para os nazistas. A doutrina proclamou um mundo de ação no campo da humanidade. Rejeitou a paz eterna como algo fantástico. Os fascistas alegaram que o homem e a humanidade não podem viver sem a guerra. A doutrina da fascismo, Mussolini, foi publicada pela primeira vez em 1932 no volume 14 da Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, como uma introdução para o artigo Fascismo. Na obra de Mussolini, escreveu que estava desapontado com as doutrinas do passado, inclusive no socialismo, ao qual ele havia sido regente ativo por muitos anos. Ele acreditava que novas ideias deveriam ser buscadas, como doutrinas políticas vêm e vão, mas os povos permanecem. Mussolini estava convencido de que se o século XIX fosse o século do individualismo, então o século XX seria o século do coletivismo e, consequentemente, do Estado. Em busca de sua própria receita para a felicidade das pessoas, ele expressou os seguintes pontos. O conceito fascista do Estado é abrangente. Não há valores humanos e espirituais além dele. O fascismo é totalitário. O Estado fascista inclui todos os valores, interpreta, desenvolve e implementa toda a atividade humana. O fascismo reconhece as razões para o surgimento e desenvolvimento do socialismo e do movimento sindical. Portanto, atribui importância ao sistema corporativo em que interesses divergentes são coordenados e harmonizados dentro de um único Estado. O fascismo é absolutamente o oposto do liberalismo, tanto na política quanto na economia. O Estado fascista administra a economia da mesma forma que o resto da vida, através de instituições corporativas, sociais e educacionais, através das forças políticas, econômicas e espirituais da nação, organizadas nas associações relevantes que operam no Estado. Mussolini não aceita a definição racial de uma nação formando um Estado. Uma nação não é uma raça, ou uma área geográfica específica, mas um grupo que perdura na história. Em 18 de junho de 2010, o Tribunal do Distrito de Kirov, em Ufa, decidiu que o livro era considerado extremista. O tribunal justificou a decisão pelo fato de que a lei federal contra a atividade extremista inclui explicitamente as obras dos líderes do Partido Fascista da Itália como um dos materiais extremistas.
O resultado da decisão foi a inclusão do livro na lista federal de materiais extremistas. Atualmente, ideias fascistas estão sendo desenvolvidas por várias organizações neofascistas e nacionalistas, por exemplo, o Partido Jobbik na Hungria. A oposição às ideologias, organizações e governos fascistas é conhecida como antifascismo. Características do fascismo alemão. Em 1933, o fascismo na forma do nacional-socialismo chegou ao poder na Alemanha e imediatamente iniciou o processo de totalitarização e unificação de toda a vida do país. O racismo foi elevado ao posto de política de Estado. Na Alemanha, o NSDAP, partido nazista, cujo líder tornou-se Adolf Hitler, veio ao mesmo tempo, e quando o movimento fascista na Itália foi mais longo em 1919. Seu caminho para o poder. Inicialmente, a influência desse partido estava limitada à Baviera, e sua tentativa de tomar o poder nessa terra alemã à força em 1923 terminou em fracasso, e Hitler teve que passar mais de um ano na prisão. Somente a crise econômica global de 1929 a 1932, que atingiu especialmente a Alemanha dolorosamente, mudou a situação. Em condições quando não houve líder no país capaz, como F. D. Roosevelt, para encontrar maneiras de mitigar o impacto social da crise sobre a base da democracia, tem sido um rápido crescimento da influência de duas forças políticas totalitárias e mutuamente hostis. O Partido Comunista Alemão, KPD, e do NSDAP. Cada um deles defendeu seu próprio caminho para sair da crise. No entanto, os nacional-socialistas, combinando slogans sociais, nacionais e racistas, conseguiram um apoio mais amplo para os desempregados e trabalhadores que tinham medo de perder seus empregos, e os pequenos burgueses arruinados. 30 de janeiro de 1933 a Hitler, como líder do partido, que tem a maior facção do Reichstag, parlamento, tornou-se o chanceler do Reich, chefe do governo. Após o incêndio do Reichstag em 27 de fevereiro de 1933, no qual os comunistas foram acusados, o que foi banido, e seus mandatos parlamentares foram anulados. Isto garantiu ao NSDAP e aos seus partidos de apoio no centro uma maioria absoluta, suficiente para fornecer ao governo poderes extraordinários. Como resultado, todas as partes, exceto o Partido Nazista, foram proibidas. A imprensa da oposição foi fechada. Os maus alemães que não compartilhavam da ideologia fascista foram enviados para campos de concentração. A Constituição de Weimar foi abolida. Desde 1934, a Hitler tornou-se o Führer, líder, da Alemanha. O Programa Social do Nacionalsocialismo, a organização das obras públicas, a construção de estradas, que permitiram eliminar o desemprego, superar a oposição de classe e reduzir os impostos para os pequenos proprietários. Neste caso, a fonte de recursos foi o programa de arianização da economia, a expropriação de propriedade, incluindo bancos e empresas, não arianos, especialmente os judeus, eram 1/15 do tamanho da burguesia na Alemanha. Esta propriedade foi transferida para o Estado, parcialmente transferida para banqueiros industriais alemães. Sua vitória, no entanto, foi apenas temporária. Em 1934, a economia do país foi colocada sob o controle das associações territoriais e de produção administradas pelo Ministério da Economia. A gama de 80% da produção, que se tornou a ordem estatal, o preço dele, o número de trabalhadores empregados que perderam o seu direito à greve, o nível salarial é determinado pelo Estado. O nível máximo de dividendos sobre capital investido para empreendedores foi fixado em 6 a 8%. Uma renda maior poderia ser obtida apenas para méritos especiais antes do Reich. O principal objetivo dos regimes totalitários de Adolf Hitler e Benito Mussolini foi a preparação da Alemanha e da Itália para a guerra, que era para garantir a implementação do programa de aquisição de espaço de vida, a conquista de raças inferiores. O aliado dos regimes totalitários europeus era o regime militarista do Japão, que combinava muitas características do autoritarismo tradicional com o nacionalismo militante, aspiração de conquista e dominação.
Quando o apoio material e ideológico dos regimes totalitários de Mussolini e Hitler em muitos países formaram o Partido Nazista, que estavam a tornar-se uma quinta coluna, para liderar seus governos após a sua conquista de Alemanha e Itália. Grupos fascistas surgiram mesmo em países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Na França, partidários do fascismo tentaram em 1934 tomar o poder. No entanto, nos países da primeira onda de modernização, a ideologia fascista não poderia criar raízes. Sua ênfase na unidade da nação, o papel especial do Estado não atendeu às condições das sociedades com tradições de pluralismo ideológico e político limitadas pelo papel do Estado. Fascismo na Espanha. Criado após as eleições de 1931, o governo provisório era composto de republicanos de esquerda e representantes da classe média. Proclamou a Segunda República e iniciou reformas sociais. Mas nas eleições de 1933, a coalizão de moderados e católicos venceu. Tendo chegado ao poder, eles trouxeram a nada os resultados de reformas anteriores. Isso causou uma revolta nos bairros de mineiros das Astúrias, brutalmente reprimida pelo exército sob o comando do general Francisco Franco. Nas eleições de fevereiro de 1936, com uma margem de 1%, vence a Frente Popular, unindo-se de republicanos moderados a comunistas e anarco-sindicalistas. O governo continuou a implementar reformas que preparariam a transição para uma república socialista. Preocupada com a ameaça da esquerda, a direita, liderada pelo topo do exército, começou a conspirar. Destacamentos terroristas do Partido Fascista provocaram tumultos, aos quais as forças da esquerda reagiram com violência. O assassinato do líder dos monarquistas, José Calvo Sotelo, em 13 de julho de 1936, foi a ocasião para o início da insurreição. Os rebeldes tomaram o poder em Burgos, Salamanca, as cidades provinciais de Lyon e a Velha Castela. Os esquadrões operários reprimiram as ações dos insurretos em Madrid, Barcelona e nas cidades industriais do norte. No sul, em Cádiz, Sevilha e Granada, os rebeldes reprimiram brutalmente os discursos republicanos. Uma guerra civil começou. Os rebeldes logo no início não conseguiram capturar Madrid e transferir o exército de Franco de Marrocos. As tripulações dos navios de guerra revoltaram-se e recusaram-se a transportar os rebeldes. Os militares apelaram por ajuda à Alemanha e à Itália, que forneceram aviação para a transferência de tropas da África. Ao mesmo tempo, a França, sob pressão britânica, abandonou suas promessas de apoiar a República por causa do medo de uma guerra mundial. Os republicanos tiveram que recorrer à ajuda da União Soviética. Em agosto, o exército de Franco veio de Sevilha a Madrid, onde conheceu uma feroz resistência. Ao mesmo tempo, o general José Henrique Varela uniu as forças rebeldes em Córdoba, Sevilha, Granada e Cádiz. Em 21 de setembro, os rebeldes se reuniram em Salamanca para eleger um comandante-chefe e em 28 de setembro Franco foi aprovado por ele. Isso permitiu que ele estabelecesse uma diretora com um só funcionário e iniciasse a limpeza política nos territórios ocupados. Os republicanos, ao contrário, não tinham unidade para os propósitos e estratégia. Em 28 de março de 1939, Franco entrou em Madrid. A ditadura de Franco foi estabelecida em todo o país. Cerca de 400 mil republicanos deixaram o país, mais de 1 milhão foram presos e campos de trabalho. As perdas da Espanha foram de 400 mil mortos na guerra e 200 mil que foram executados após o seu término. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Espanha, enfraquecida pela Guerra Civil, não aderiu. Inicialmente, Franco apoiou a Alemanha e a Itália e enviou uma divisão azul de 40 mil para a frente oriental. Depois de 1943, Franco retirou-se do apoio dos países do eixo e começou a vender matérias-primas estratégicas para os aliados. Mas isso não impediu o isolamento do país no pós-guerra. Somente em 1950, os Estados-membros da ONU puderam restabelecer relações diplomáticas com a Espanha. E somente em 1955 a Espanha foi admitida na ONU.
A política doméstica de Franco levou à passividade política dos cidadãos. Os primeiros grupos organizados surgiram nos anos 1960 em uma base nacional. Eles eram separatistas da Catalunha e do País Basco, a organização terrorista ETA, a Pátria Basca e a Liberdade. Nos anos 60 o regime fez algumas concessões políticas. Em 1966 foi aprovada uma lei que introduziu emendas liberais na Constituição espanhola. No final da década de 1960, a Igreja Católica tornou-se menos ativa no apoio ao regime de Franco. Ao mesmo tempo, os laços econômicos começaram a se estabelecer entre a Espanha e os países do Oeste. Os turistas da América do Norte e da Europa Ocidental começaram a descansar nos resorts espanhóis, e os espanhóis foram trabalhar em países europeus. Mas no nível político da Espanha, a participação na Grau Celsius.I e na OTAN foi negada. Para a velhice, Franco começou a enfraquecer o controle sobre assuntos públicos. Em 1969, ele proclamou seu sucessor, o neto Afonso XIII, o príncipe João Carlos. Em 1973, Franco transferiu o cargo de primeiro-ministro, que ocupou desde 1939, para o almirante Luís Carrero Blanco. 6 meses depois, em dezembro de 1973, Blanco foi morto por terroristas do ETA. O primeiro-ministro foi Carlos Arias Navarro, o primeiro civil nesta posição depois de 1939. Em novembro de 1975, Franco morreu, e João Carlos I da dinastia Bourbon levantou-se na cabeça do Estado. Fascismo em Portugal. Antônio de Oliveira Salazar, 28 de abril de 1889, 27 de junho de 1970, estadista português, primeiro-ministro português por 36 anos, 1932 a 1968. Arquiteto-chefe, ideólogo e líder do Estado Novo. Na verdade, ele governou Portugal de 1932 a 1968. Ele serviu como presidente de Portugal de 18 de abril a 21 de julho de 1951. Serviu 3 vezes como ministro da Defesa de Portugal, 1932, 1936 a 1944. 1961 a 1962, 2 vezes ministro das Finanças, 1926, 1928 a 1940, ministro das Colônias, 1932, Frota, 1936, 1939, e ministro dos Negócios Estrangeiros, 1936 a 1944. Na fase inicial do governo, Salazar conseguiu derrotar a crise econômica em Portugal, alcançar estabilidade política, econômica e social e assegurar o crescimento econômico durante a crise econômica mundial. Ao mesmo tempo, a ditadura e o monopólio do Partido União Nacional foram estabelecidos para o poder, organizações da oposição são banidas e derrotadas. A ideologia do novo Estado experimentou uma forte influência do fascismo e incluiu elementos de corporativismo, conservadorismo, clericalismo, nacionalismo e anticomunismo. A política externa de Salazar tornou possível evitar a participação de Portugal na Segunda Guerra Mundial e obter benefícios econômicos do conflito e preservar a inviolabilidade de suas numerosas colônias após a guerra. Laços estreitos foram estabelecidos com o regime de Franco na vizinha Espanha. Em 1949, o país aderiu à OTAN. Devido à oposição de Salazar ao movimento anticolonial que ganhou força após o fim da guerra, Portugal defendeu fortemente a preservação de suas colônias. Isso levou a um prolongado conflito armado pelo controle das colônias com insurgentes que receberam apoio dos países do Bloco Oriental, principalmente a URSS, apesar do fato de que, até o início dos anos 1970, Portugal foi capaz de manter o controle sobre a maioria das suas colônias, exceto para anexo Índia, Goa e parte da Guiné. A guerra é caro para a economia e provocou uma onda de emigração da população, que queria evitar ser convocado para as forças armadas,
bem como afetou negativamente a reputação do país. Até o final do reinado de Paes de Salazar estava em uma crise prolongada, o que explica o colapso do regime após 6 anos após sua renúncia como primeiro-ministro de Portugal. Salazar no início do século XXI continua bastante popular entre os portugueses. 26 de março de 2007, como resultado de Salazar, votação interativa sobre o show Grande Português, foi nomeado o maior português na história do país, superando o infante D. Henrique de Afonso I, o primeiro rei e fundador de Portugal.